faltando alguma coisa do Zé Mário legítimo do Botafogo? Ah, falta muita coisa. Eu acho que eu tenho que mostrar bastante coisa aqui na seleção ainda que eu não mostrei, certo? O Zé Mário era o craque. Zé Mário era um irresponsável como o Garrincha. Tem todas as credenciais, né, de ter sido o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira, de um time pequeno, de um time no interior. Tem uma passagem que o Zé Mário se negou a jogar e as pessoas diziam que ele estava fazendo corpo mole. Na verdade, o cara já não estava mais se aguentando. O Zé Mário participou do maior momento da vida do Botafogo. E quando ele poderia ser para o Brasil o que foi o Sócrates, a vida colocou ele em outro plano. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! Fernando coloca a bola no fundo do gol. Épico, antológico gol do América de Natal. Benção do Roma. Jogada disputada pelo setor de meio campo, desce a ponta do Edinho. Sensacional, Edinho. O Botafogo revelou o Sócrates, Raí, teve o Doni, teve o Cicinho, lateral, teve o Bordon, mas nós tivemos no momento áureo, no auge, no apogeu do Botafogo em 77, os inesquecíveis Sócrates e Zé Mário, né? E o Sócrates foi tudo que o Brasil sabe. E o Brasil talvez só não soube tanto do Zé Mário porque ele morreu em luta. Zé Mário de longe. Zé Mário é gol! 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 Zé Mário! Aos 20 minutos. Eu me lembro do Zé Mário, assim, nos bares assim, que a gente frequentava, molecada, que todo mundo falava, pô, o Zé vai para a seleção. Que era uma coisa, Ribeirão, você imagina, Ribeirão é pequeno até hoje. Falar que Ribeirão não é nada. Mas, naquela época, Ribeirão era uma cidadezinha. Era um menino alegre, satisfeito, jogava futebol por prazer. A gente tinha um pouquinho de dificuldade para fazer com ele, porque ele era meio rebelde. Num ponto era meio inocente. Ele começou... Aí eu levei ele embora, tirei ele da casa dele, levei ele para a casa do atleta, para cuidar dele mais perto, para evitar. Porque ele começa a crescer no futebol, começa a aparecer muita gente querendo tirar vantagem dessas coisas. Ele jogava... Era instintivo o jogo dele, não era aquela coisa que ele procurava. E aquilo ele fazia como se tão normal, que o Jorge Vieira chamava muita atenção dele, porque ele era bastante desligado assim. Mas quando pegava a bola, era impossível quase segurar ele. Era uma pessoa, nem diria um jogador, uma pessoa muito tranquilo, muito calma, mas que na hora das decisões técnicas, ou seja, do campo, eu falo hoje isso como um técnico de futebol, ele tomava as decisões melhores. Ele foi convocado primeiro que o Sócrates, né, em maio de 77, e todos esperavam que os dois seriam convocados juntos. E o Zé Mário foi convocado. E na apresentação, o Jorge Vieira, técnico do Botafogo, acompanhou a apresentação do Zé Mário. Algo que hoje, né, incomum, nenhum técnico faria isso. E aí o Jorge Vieira tomou frente para dar entrevista e falou, vocês estão diante de um novo Garrincha. Ele tinha aqui o antigo ponta-direita, que hoje não existe mais. Ele é aquele cara que esperava o lateral vir, ele confrontava com o lateral, tinha uma facilidade extraordinária de fazer o drible, mas ele era o cara que desarmava uma defesa num drible e preparava a jogada para os outros jogadores. Se você vier aos jogos do Botafogo, você vai ver que na torcida são fixadas imagens de jogadores, e uma é dele. Ele representou o futebol moleque. Não era daqueles profissionais que queria dinheiro, muitos dólares, ele não, era uma simplicidade. E teve bons momentos no Botafogo, né? Juntamente com Sócrates, né? Apesar de toda a relevância do Sócrates, né, da importância do Sócrates como jogador que teve uma projeção nacional e que com isso levou o Botafogo também nacionalmente, para muitos, especialmente os mais antigos,
o Zé Mário é o jogador, ou deveria ser o jogador mais talentoso da história do clube. E principalmente o primeiro jogador do Botafogo a chegar a uma seleção brasileira, né? Naquela época a gente tinha até um ditado, né? Me diga quem são os seus ponteiros que eu digo como é o seu time. Aí eu colocaria entre os 4, 5 melhores ponteiros direitos do futebol brasileiro de todos os tempos. É natural que ele não teve o êxito de um Júlio Botelho, de um Garrincha. Um tempo que faltou tempo para ele, né? Eu vi que no juvenil ele tinha uns 14 para 15 anos, ele já jogava essa bola. Ó, ele começou jogando num time que chamava São Paulinho, que é aqui de Sertãozinho, uma cidade próxima a Ribeirão Preto, uma equipe amadora, né? E aí ele tornou-se gandula do comercial até virar jogador da base, mas assim, de maneira muito rápida. E ele ficou poucos meses no comercial e teve uma possibilidade de ir pro Fluminense. Ficou 10, 15 dias no Rio, voltou. E aí ele pediu que o comercial desse uma ajuda de custo para ele de 300 cruzeiros na época. O comercial não deu bola. E aí ele resolveu parar e o Botafogo, observando toda essa situação, foi lá e tirou o cara do ostracismo, vamos dizer assim, dessa ideia de abandonar o futebol. E aí ele teve uma ascensão meteórica. Primeiro contrato em 75, já entrando naquele time que tinha o Sócrates começando, né? E em 77 foi o ápice da vida dele, juntamente com o melhor time, na opinião dos torcedores do Botafogo, que foi o time de 77, campeão do primeiro turno, do Paulista. O Zé Mário, ele tem uma diferença dos outros jogadores de Ribeirão Preto. Por exemplo, o Sócrates fazia medicina, o Sócrates ia ser médico. O Zé Mário era o craque, que é o jogador de futebol. Era um ídolo da cidade. Os jogadores que deram a Ribeirão Preto a taça Cidade de São Paulo. Merecidamente, os seus craques foram homenageados numa festa de mais de 200 mil pessoas, que saíram às ruas num carnaval dos mais autênticos. Nós tivemos 2 times em Ribeirão que ficaram da história, o Comercial de 66 e o Botafogo de 77. Então esse time era completo, jogava, eu me recordo de jogos aqui contra a Portuguesa, por exemplo, 8-0. É uma campanha fora da curva da história do clube, né? Aqui teve um jogo que o Botafogo empatou com o Corinthians 2-2, que o time saiu vaiado de campo, porque as pessoas não admitiam que ia empatar com o Corinthians. Tinha que golear o Corinthians. Aqui é a nossa sala de troféus, né? Jorge Vieira era o técnico e o time empatou com o São Paulo 0-0 no Morumbi e ganhou o primeiro turno. E olha o Botafogo ainda com chance, com Zé Mário. Foi campeão paulista do primeiro turno, ganhou a Taça Governador do Estado em 77. Primeiro turno do campeonato, que o Corinthians acabaria campeão, acabaria com a seca do Corinthians. Era um timaço que se cogitou que pudesse voltar a ser campeão no segundo turno e ser campeão paulista. Aponta Escófaro. Está encerrada a prorrogação e está sendo declarado campeão do primeiro turno. Pela primeira vez no futebol paulista, em 75 anos de existência, que um clube do interior consegue vencer esse troféu. Aguilera era o goleiro, Mineiro lateral esquerdo, Manuel Emílio os 2 zagueiros, Eloy Campos era lateral direito, aí era Mário, Osmarzinho e Lorico, Zé Mário, Sócrates e João Carlos Motoca. E esse time arrastava uma multidão para cá. Jogadores que jogavam abertos, né? O Zé Mário era o ícone desse time, da ofensividade, o jogador que jogava pela ponta, aberto. Atraía a torcida, a gente chegou a ter aqui no Come Fogo 38 mil pessoas de público oficial, mas muito mais que isso, pessoas que se aglomeravam para entrar. Quer dizer, você calcula em torno de 45 mil pessoas num clássico do interior no Campeonato Paulista. Pô, nós estamos no coração da Vila Tibério. A Vila Tibério é o bairro de fundação do Botafogo, né? Aqui está a essência do Botafogo. E o que está acontecendo é simplesmente a possibilidade do nosso primeiro título nacional. O Botafogo está a 45 minutos de ser campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O interior de São Paulo tinha times formidáveis e que se perderam também à custa dessa desorganização do nosso futebol. Aqui é um resgate histórico, né? Quer dizer, eu não consigo identificar qual troféu em qual época, né? Mas vendo assim, por exemplo, esse aqui é um time fantástico do Botafogo, né? Eu vou torcer pro Fogo bebendo vinho e a Série A é o meu caminho.
A rádio toca o velho rock and roll. Me lembro do Zé Mário, o homem gol. Você não apaga nunca a nossa memória! Zé Mário, fogo! Ele e o Sócrates faziam uma dupla perfeita. Então todo mundo imaginava que os dois iriam para a seleção ao mesmo tempo. Acabou que foi o Zé Mário primeiro e o Sócrates foi pouco tempo depois. Imagina um time em que o Sócrates jogava de calcanhar e ele ia para cima dos caras. Atropelava. Às vezes eu até cometo um erro porque eu ter sido amigo dos dois, do Zé Mário e do Sócrates, a chegar ao ponto de dizer que se ele fosse vivo e tivesse uma carreira contínua, ele ia ser um tanto quanto, ou talvez melhor que o Sócrates. O Cláudio Coutinho mandou eu entrar tranquilo, e eu procurei entrar tranquilo. Ele falou tocar a bola, e quando tivesse eu e o lateral, para mim partir em cima. E foi isso daí que eu fiz. Tem uma passagem dele no Rio Grande do Norte, pra você ter uma ideia do que ele aprontou lá, ele pegou a bola no meio do campo, driblou o time inteiro, a defesa inteira, driblou o goleiro, entrou no gol e fez o gol. E um dia me surpreendeu, que eu estava na sede do Botafogo, um sábado, chegou um ônibus no Rio Grande do Norte. Eram torcedores que vieram ver o Zé Mário jogar, o Botafogo jogar. E tinha um detalhe, ele não procurava muito cruzamento, geralmente ele passava a bola. Porque o que acontece? Quando você tem habilidade, que você dribla um back, você começa a fazer a hora ficar descongestionada. Aí o cara que vem de trás, você enxerga e entrega. Não precisa ficar cruzando a bola na área para ficar empurrando o back, segurando a camisa. Né? Você passa a bola em vez de cruzar. E ele fazia muito isso, ele passava a bola. Se perguntasse pra ele, ô Zé, amanhã nós vamos jogar contra o São Paulo, fosse a mesma coisa que jogar contra o 15 de Piracicaba. Pra ele não tinha diferença nenhuma. Nossa, as pessoas ficaram tão vinculadas a marcar o Zé Mário que ele saia correndo sem bola, os caras iam atrás dele. Ficar a bola, ficava lá parado. Era um jogador alegre, era garoto, né? Ele era um garoto, cheio de vitalidade. E outro detalhe que é bonito da pessoa é a simplicidade. Ele nem pensava em dinheiro, você quer saber? Ele era desligado, assim, era muito parecido com o Garrincha, assim, nesse aspecto, mas eu acho um pouquinho mais concentrado, porque o Garrincha era demais, né? Não era muito de fazer gol, embora tenha feito gol decisivo, como no Fluminense, aqui no jogo 1-1. Primeira vez que ele apareceu para a Crônica do Rio foi no jogo com o Fluminense. Ele fez o gol, ele fez um gol assim, daqueles históricos na história do Botafogo. Tinham 60 mil pessoas nesse estádio e ele fez um gol maravilhoso. E o Fluminense era o time do Horta, Francisco Horta, que era um Rivelino, Gil, Renato no gol. Tinha um esquadrão Fluminense e ele... Ele acabou, na gíria futebolista, ele acabou com o Fluminense. Ele fez tudo que era possível. Ele pegou a bola do lado direito, driblou, desceu em diagonal, que nem um doido, driblando o time inteiro, né? E ele fazia isso muito. Ele deu um corte no Rodrigues Neto, acho que era o lateral do Fluminense, e bateu cruzado, a bola fez uma curva e caiu atrás do Renato. Ele teve passagens ótimas, jogos que ficaram para a história. Por exemplo, uma vitória na Vila Belmiro contra o Santos, que o Sócrates lançou o Zé Mário de calcanhar, uns 30 metros, o Zé Mário entrou em diagonal e fez um lindo gol lá. Um jogo, se não me engano, o Botafogo venceu por 3-2 e a dupla foi extraordinária. O Magrão dizia que o Zé Mário era o grande jogador daquele time do Botafogo, né? Que ele tinha um extremo prazer em ver o Zé Mário jogar. Eu pegava o Zé Mário e falava para ele, Zé Mário, dribla o goleiro, não faz o gol não e volta que eu vou te dar tanto. E ele fazia isso, normal. Então você imagina o Zé Mário, o que seria se não acontecesse o que aconteceu com ele. Zé Mário lotava o estádio Santa Cruz, né? Lotou com a seleção brasileira para vê-lo. E teve o fim precocíssimo que teve por causa de uma leucemia, não é isso? Acabou sendo um pouco uma crônica de uma morte anunciada, quando se constatou que ele tinha leucemia numa época em que leucemia
era fatal, né? Quer dizer, não tinha a possibilidade de transplante de medula, essas coisas que hoje em dia, né, dão uma sobrevida para quem tem leucemia. No primeiro momento, ele começou a reclamar de muitas dores no corpo e tal. Passou por uma internação, ficou um período, voltou a treinar. E na seleção brasileira que teve um diagnóstico, assim, não exato, mas uma tensão um pouco mais forte, que foi quando a doença começou a se manifestar de uma maneira mais intensiva. Eu tinha um amigo que era delegado aqui em Ribeirão, me ligou às 11h30 da noite da minha casa para dizer, olha, eu ouvi uma notícia na rádio, não lembro que rádio que era, do Rio, em que o repórter falou que o exame do Zé Mário do Botafogo deu um problema tão sério que a pessoa não quis nem revelar o que era. Tem até uma passagem que ele deixou o hotel, ele e o Carlos, goleiro, para fazer uns exames, e a imprensa perguntando o que era, né? E os médicos não querendo abrir. Não, são exames de rotina e não vamos abrir exames que não são do universo esportivo, né? Que podem ser de ordem pessoal. E isso deixou um clima de especulação muito grande no ar e tal. Eu vou falar o que eu achei. Eu não achava que era leucemia, eu achava que foi quando começou a ter a AIDS. Aí ele voltou para o Botafogo, passou um período internado na Beneficência Portuguesa, que é um hospital aqui. Veio uma carta do médico da CBF e eu já fiquei doido. Eu queria mandar ele para a França. Que na França eu sabia que era o melhor, que se tratava de leucemia, era o melhor negócio. Aí aqui em Ribeirão tem um grande médico. Aí ele começou a tratar o Zé Mário. Teve recaídas, ficou 4 meses sem treinar. Chegou a treinar aqui, careca. Assim, um aspecto de quem está se recuperando de uma doença grave, né? Ele participava, ia lá, os médicos acompanhavam, davam aquelas condições para ele. Ele ficava assistindo o treino. Ele era tão ligado, coitadinho, que ele ficava assistindo treinamentos. Eu me lembro de um papo que eu ouvia muito, que eu achava meio estranho, eu não entendia nada, por não entender nada de futebol, eu entendi o cara falando, ele tá fazendo corpo mole. Eu falei, como o cara faz corpo mole? O cara vive disso, fazer corpo mole, deve ser a glória dele. E aí não era, ele estava doente, né? Mas o que aconteceu? Disse que tá com dor no corpo. Acho que ele tá querendo ser vendido para outro time, por isso que ele fica fazendo essas coisas e tal. Já eram os sintomas da leucemia, mas como era muito jovem, isso ele conseguia conviver com isso, né? Quando ele chegou da seleção doente já, e não queria jogar, eu achei que ele estava com malandragem. Quase bati nele. Falei, eu vou te dar um tapa na orelha, você vai jogar hoje. E ele jogou um pouquinho só e parou, não aguentou. Ele já estava doente, infelizmente. Me arrependo amargamente de ter tomado aquela atitude, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E depois, logo em seguida, eu fiquei sabendo. Muita gente, queimou a língua, o cara lá falou, o comentarista falou que ele estava fazendo, de repente o cara estava doente. Você sempre associa o atleta, né, com o cara de saúde, né? O cara tá bem, pô, o cara tá jogando bola, o cara tá lá feliz, batendo gol. Esse cara não pode pegar nem gripe, né? Tá se alimentando. Você pega uma doença dessa, é triste. Assim, eu me lembro, foi comoção mesmo, porque é o tipo da coisa. Nessa época, você falava câncer, é aquela doença que não pode falar. O velório foi aqui no estádio, né? Foi aqui embaixo, do lado do vestiário do visitante ali. Pelo que eu me lembro, o caixão ficou aqui, ó, embaixo dessa marquise ali. E aí foi uma comoção total, o estádio com muita gente acompanhando, foi velado aqui, foi velado no estádio, uma coisa, né, muito marcante. O corpo dele ficou no estádio, estádio lotado, e quando ele saiu deu uma tempestade, parece que ia acabar o mundo. E o tempo estava assim, normal. E foi uma tempestade, a cidade inteira fechando o comércio. Foi um negócio assim, triste, emocionante. Como eu disse, uma época poética. O futebol tinha outra conotação, né? Eu era muito novo quando o Zé Mário morreu. Eu me lembro da comoção que foi a cidade. Foi uma coisa assim. Porque sempre teve aquela rivalidade comercial Botafogo. Eu não torci para nenhum dos dois times, mas eu pude ver, eu morando aqui no centro, eu pude ver que foi uma coisa muito triste. Tanto para comercialismo, que estava morrendo um herói da cidade. Qualquer um ficou. Mesmo porque ele não tinha atrito, né? Não tinha. Eu me lembro que o Botafogo estava jogando contra o Flamengo, no Maracanã.
E depois do jogo, o Botafogo acho que tinha perdido o jogo, veio a notícia. Ele estava internado, mas já não era a primeira internação. As pessoas já sabiam que era grave, mas ninguém espera, né, a notícia da morte. Eu estava no cursinho, parou a aula do cursinho, foi todo mundo embora, que o Zé Mário tinha falecido. Lembro o Sócrates chegando, que eles tinham jogado e passaram a noite inteira viajando, né? Para chegar a tempo do velório. Eu me lembro o Sócrates fazendo oração. Acabou sendo uma coisa mais localizada porque, como ele estava em Ribeirão Preto, não era uma coisa que as pessoas nos grandes centros acompanhassem. Aí foi um fim, não virou craque porque fez uma lambança, não. A vida que fez uma bobagem com ele. Teve uma passagem interessante, que o Leonardo era um lateral, era um zagueiro central do Comercial. Como tinha um come-fogo, o Alfredo Sampaio botou o Leonardo de lateral para poder marcar o Zé Mário, porque ele era muito violento. Marcava duro, chegava junto mesmo. E ele conseguiu marcar o Zé Mário na base da pancada. Se não me engano, esse jogo o Zé Mário foi expulso, os dois foram expulsos, uma coisa assim, tal. E depois que o Zé Mário teve problema, que foi para casa, o Leonardo foi lá visitar ele. Disse que... Ele falou, vamos embora, se eu levar a pancada, rapaz, levanta pra você levar a pancada. Come-fogo é o nosso clássico, né? Contra o nosso arquirrival. O jogo foi no campo deles. O Zé Mário já tinha alguns sintomas da doença, o cabelo já estava caindo, ele... No meio de campo, o segundo tempo, né? Ele estava do lado da sombra e a torcida do Comercial começou a gritar, maconheiro, maconheiro, maconheiro. Soltaram a bola, ele pegou a bola, driblou o time inteiro e fez o gol. Não, mas isso aí mas essa é torcida de futebol, né? Assim, maconheiro, o Magrão era o bêbado. Isso é coisa de futebol. E aqui é interior, porque assim, aqui, a rivalidade de Botafogo e Bafo é legal por causa disso. Então, quer dizer, um come-fogo. Eu compararia, o Zé Mário seria mais ou menos o que foi o Garrincha no Botafogo do Rio. É lenda. Acho que o Zé Mário virou lenda muito por conta das pessoas imaginarem até onde ele iria. Muitas pessoas diziam que o Zé Mário deveria e estaria na Copa de 78. Teria se consagrado à seleção brasileira, teria, sem dúvida alguma, ido para time grande, né? O Zé Mário tinha tanto assédio ou mais do que o Sócrates para ser vendido. Mas eu nem pensava em vender, porque eu queria ser campeão paulista. Seria vendido por preço, talvez, na época, muito alto, mas eu nem atendia para falar sobre venda do Zé Mário, como não queria vender o Sócrates. Se o Zé Mário não morre, eu não venderia o Sócrates de jeito nenhum, porque aí eu tinha a chance de fazer um time para ser campeão. Vários já morreram, né? Não ficaram marcados. Ele ficou marcado pela qualidade. Agora, realmente, o fato de ele ter tão cedo, tão novo, né? Começando a carreira, começando a brilhar, que ele estava se mostrando, indo para a seleção brasileira, jogando a seleção brasileira já, acontece isso. Você imagina um moleque com 20 anos na seleção principal, o que ele não representou para a torcida. E morrer. Acho que hoje ele representa a saudade, né? Assim, mas é o cara, assim, sempre lembrado. Até mais lembrado que o Raí, por exemplo. Zé Mário, esse presente é pra você, Zé Mário. Isso é pra relembrar o Botafogo glorioso que sempre foi. Fogão! Botafogo e Ribeirão, não tem pra ninguém, coração mesmo. Acho que só nos decorrer dos jogos, se o Claudio Coutinho precisar de mim, é que eu vou mostrar. Você acha que vai ter chance para isso? Se não tiver também, eu acho que eu vou levantar a cabeça e continuar jogando aquele futebol para ver se em outra oportunidade eu posso mostrar mais ainda.